Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Mello, para a gente falar de história, com foco no vestibular, mas também tentando contemplar as pessoas também que gostam de história, também são bem-vindos, são todos convidados. E hoje nós vamos falar de um assunto bem atual, que é essa tensão na Ucrânia, envolvendo Ucrânia, Estados Unidos, OTAN, Rússia, assim. Então, olha, nós vamos precisar bastante, né, do recurso visual para poder entender melhor. Eu tentei, para vocês entenderem melhor aqui a minha proposta, a gente ouve muitas fontes, né, variadas de informação, algumas muito pró-Rússia, outros muito pró-OTAN, pró-Estados Unidos. Eu tentei fazer aqui, eu sei que história é difícil, a neutralidade, uma palavra, como nós estamos no vídeo, até no tom, a gente acaba sempre tomando algum partido, mas eu vou tentar ser o mais imparcial possível para que você entenda o confronto. Tanto é que eu separei didaticamente os interesses dos Estados Unidos, os interesses da Rússia, da Ucrânia, enfim. Então, você vai acompanhar aí, você vai perceber isso, né? Minha intenção, espero que eu consiga fazer isso, né? Que é o que todos desejam, uma posição sem tomar muito partido. Olha, a primeira coisa, pessoal, é lembrar que a Ucrânia fez parte da União Soviética. Como diz o nome, era União das Repúblicas, ou seja, eram diversas. Na verdade, eram 15. Então, a Rússia era uma dessas repúblicas. Você pode perceber aí pelo mapa, tá, em tom salmão, né, um rosa aí, é o tamanho da Rússia. E colorida aí em volta delas demais. Então, em termos de dimensão, aí depois vem o Cazaquistão, né, que está logo ali embaixo, aí tem aquelas repúblicas asiáticas, que era Uzbequistão, Turcomenistão, enfim. Depois, lá do nosso lado esquerdo, ou seja, em direção ao ocidente, no caso, lá em cima, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, a Ucrânia, que você está vendo aí, enfim, eram 15 repúblicas que faziam parte da União Soviética. E, além disso, continuando pensando no nome do país, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso que é importante. Eles, até então, eram países socialistas. O que aconteceu nos anos 90? Nos anos 90, todas essas repúblicas que nós estamos vendo aí, todas elas se tornaram independentes. Então, Letônia, Estônia, Lituânia, a própria Ucrânia, que é o foco da nossa atenção, se tornaram independentes. Então, vamos fazer uma continha de 1991, ou seja, eles têm pouco mais de 30 anos, países independentes. Então, tudo isso vai acabar sendo um elemento importante para a gente entender toda essa crise. Bom, continuando, como eu disse, é fundamental aqui os mapas. O que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas soviéticas foram em direção à Alemanha. Passaram pela Polônia, pela Tchecoslováquia, que existia na época, hoje está separado, né? A República Tcheca e a Eslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, e todos esses países, inclusive um pedaço da Alemanha, a Alemanha Oriental, se tornaram também socialistas. Então, é importante também que você separe isso daí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é? Haviam as repúblicas da União Soviética. E existiam esses países, que você está visualizando aí, que vão adotar o socialismo, mas eram países independentes, mas faziam parte do bloco socialista. E aí o que aconteceu? O Ocidente, você está vendo aí em amarelo, com liderança dos Estados Unidos, eles resolveram, então, formar a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Caso existisse um confronto com o mundo socialista, se mexesse com um, mexia com todos. Então, a ideia de formar uma aliança militar para enfrentar uma possível expansão do socialismo. Do outro lado, os países socialistas fizeram o mesmo, fizeram o Pacto de Varsóvia. Mesma ideia, mexeu com um, mexeu com todos, e a ideia era, então, proteger, né, qualquer país socialista de um eventual ataque aí do mundo capitalista. Vigorou a segunda metade do século XX inteiro, já que a guerra acabou em 45 e a crise do socialismo em 91.
Então, durante esse intervalo de tempo, existiam essas duas alianças. O que aconteceu nos anos 90? Então, aquele mapinha que você viu, que compunha a União Soviética, que eram as 15 repúblicas, elas se tornaram independentes. E esses países que também você está visualizando aí, Polônia, Hungria, Romênia, todos também promoveram reformas e voltaram a ser capitalistas. Inclusive, aconteceu a unificação da Alemanha. A Alemanha Oriental e Ocidental se unificaram, a famosa queda do Muro de Berlim, lá em 89, e formou um país só e capitalista, obviamente. A própria Rússia, houve uma mudança, seria o fim da Guerra Fria. Só que o que aconteceu, então, ao longo desse período? Se eu pôr um mapinha aqui maior para você conseguir visualizar bem. Aqueles países que faziam parte do bloco socialista, só com os principais, e eu vou citá-los aqui, eles passaram a fazer parte da OTAN. Então, olha, por exemplo, 1, 2 e 3 lá em cima, Estônia, Letônia e Lituânia, eles ingressaram, né, você está vendo ali a legendinha, em 97 na OTAN. Então, você percebeu a mudança? Quer dizer, o Pacto de Varsóvia não existe mais, certo? Com a crise do socialismo, o Pacto de Varsóvia não existe, mas a OTAN continua existindo. O 4, que é a Polônia, enfim, todos aqueles países, Hungria, Romênia, passaram a fazer parte da OTAN. Então, olha, se você bater os olhos, você vai ver que houve posso dizer, um cerco da Rússia. Vocês estão vendo? Sobrou ali quem? A Bielorrússia, a Ucrânia. Então, olha, a Rússia, ela se sentiu ameaçada com esse avanço.